E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. A situação era vexatória, o contexto era vergonhoso. Israel, o povo que detinha a presença e o nome de Jeová, estava acampado em Ebenezer. Os filisteus, um povo rival de Israel, servindo ao deus Baal, estavam acampados em Afeca. Uma grande batalha se travou e simplesmente Israel perdeu. Israel foi capturado nesta batalha. Daí veio então o questionamento: por que Deus nos permitiu perder? Por que Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Veio então também a resposta. Alguém disse: bem, nós perdemos porque a arca não está entre nós. E a arca simboliza a presença de Deus. Mandaram então chamar os sacerdotes, Ofni e Finéias, os quais trouxeram a arca para o meio do arraial. Quando a arca chegou, foi uma festa tremenda, foi uma alegria muito grande. O texto diz que a terra estremeceu, os inimigos, os filisteus, ouviram a voz de júbilo, o grito de festejo e ficaram preocupados porque entenderam que a presença de Deus estava no meio do arraial. Com a presença de Deus, com a arca, seria impossível não vencer os inimigos. Todavia, é neste ponto que eu quero chamar a atenção dos prezados irmãos e amigos. A arca estava no meio do arraial. O povo estava em festa. A performance de alegria era muito grande. Todavia, mesmo assim, o povo perdeu a batalha. E então vem um outro questionamento. Por que perderam a batalha? Já que a arca estava no meio de Israel. Já que a arca estava no meio do campo, no meio do arraial de batalha. Bem, a resposta é muito simples. A arca era símbolo da presença, mas não era a presença. O que atraía a presença não era a arca. O que atraía a presença não era a performance. Logo, nós entendemos deste texto e destas verdades que muitas vezes nós também estamos confundindo a presença e a aprovação de Deus com meros simbolismos ou meras performances. Às vezes, nós somos muito performáticos. Os nossos cultos, as nossas liturgias, as nossas reuniões litúrgicas são repletas de performance, são repletas de simbolismo. Às vezes, a nossa vida é repleta de performance e nós achamos que com isto estamos atraindo a presença de Deus. Estamos chorando, estamos glorificando, estamos nos alegrando, estamos sentindo. Mesmo assim, às vezes, a presença não está entre nós. A genuína presença não é atraída com performance. A genuína presença não é atraída com simbolismos. Porque com tudo isso, com a arca, com a performance, com a alegria no arraial, mesmo assim, Israel perdeu a batalha. Muitas vezes perdemos batalhas porque entendemos e achamos que os simbolismos ou as performances atraem a presença de Deus para nós. Mas quando nós então andamos no texto e chegamos, e chegamos no capítulo 7, no versículo 5, a partir do 5, o texto nos diz assim: 7:3, Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Aí sim, eles obtiveram vitória, quando eles atraíram a presença de Deus através da obediência, quando eles atraíram a presença de Deus através da inteireza de coração, quando eles atraíram a presença de Deus através do abandono da idolatria. O que atrai a presença de Deus, repito, não são os simbolismos.
O que atrai a presença de Deus não é a nossa performance. O que atrai a presença e a aprovação de Deus para as nossas vidas e, consequentemente, a vitória de Deus para nós, o que atrai tudo isto é a nossa obediência. É importante os simbolismos, é importante nossa performance, porém, mais importante do que isto é a nossa obediência. Mais importante do que a nossa performance é o nosso coração contrito e quebrantado na presença de Deus. É a nossa obediência que atrai a presença. E a presença atrai a vitória de Deus para as nossas vidas. Lá atrás, o inimigo até pensou que era a presença de Deus. Eles até citaram, declararam isso. E agora para nós não tem mais jeito, porque a presença de Deus está com eles e nós nunca vimos isto antes. Porém, essa foi uma definição do inimigo. O inimigo sem discernimento, o inimigo sem espiritualidade. Mas o discernimento e a verdade para aquele momento era que a performance e o simbolismo da arca não atraíram a presença. Mas quando o povo se quebrantou, quando o povo se arrependeu, quando o povo se humilhou, quando o povo abandonou a idolatria, quando o povo serviu somente a Deus com inteireza de coração, aí sim a presença foi atraída. A arca não estava mais presente, mas a presença estava. A performance não era mais a mesma, mas a obediência atraiu a presença de Deus. Eu quero deixar esta palavra para a sua vida e para o seu coração. Mais importante que o simbolismo, mais importante que a performance é a nossa obediência. A obediência atrai a presença e a presença atrai a vitória. Deus te abençoe.